E continuando ainda nesse hoje, nós vamos ter uma mensagem bem especial. Davi, seja usado por Deus, que Deus possa te abençoar, meu irmão. A palavra está com você agora. Amém. Meus amados irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse maravilhoso estudo, que eu dou muito valor a esse estudo. Eu cheguei no que eu cheguei hoje por permissão do meu Deus na minha vida. Hoje eu quero levar o estudo de hoje falando sobre focar os olhos para Deus e não desviar. Então, eu queria ler no livro de Mateus, capítulo 14, e do versículo 22 ao 33. Eu vou ler, que é para poder continuar o meu estudo. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos e a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Aqui nesse caso, o Senhor sempre gostava muito de orar só, né? Porque ele era o Cristo. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios, bastante longe da terra, estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Jesus foi até aos discípulos, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados. Ficaram com bastante medo, né? E exclamaram: é um fantasma! É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tendes bom ânimo. Jesus mandando que tivesse fé. Sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, és tu, Senhor? Manda-me ir ter contigo. Pedro queria, eu acho que Pedro, nesse momento, ele queria provar o poder de Cristo. Eu penso assim. Por sobre as águas, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, está vendo aí, amados? Ele já desviou o olhar dele para o vento, teve medo e começando a submergir, a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco
o adoraram, dizendo: verdadeiro és, filho de Deus. Pedro ainda. É isso que eu quero falar, meus amados. Porque a gente deve estar sempre focado os olhos para Cristo. Porque o mundo está aí, perdido. E o inimigo usa o tempo, o mundo, para quê? Para atrapalhar a nossa vida, para a gente mudar o foco dos nossos olhos para Cristo. O mundo oferece, o inimigo oferece 1000 maravilhas, oferece coisa boa, muito boa, porque o mundo está cheio de coisas boas, entendeu? Oferecendo para mim, para vocês, entendeu? Mas só tem uma coisa que o inimigo não consegue dar de bom, que é a salvação de cada um de nós. Isso aí ele não consegue de jeito nenhum. Mas ele mostra para a gente, que é para a gente desviar os olhos de Cristo, as coisas que tem aí fora, as maravilhas que tem aí fora. Você tira agora, nessa pandemia, o que aconteceu na praia de Boa Viagem. E aí? As mulheres, bem dizer, seminuas, os homens, tudo debochando. É isso que o inimigo quer, entendeu? Mas só tem uma coisa, como eu disse a vocês, ele só não pode dar salvação. Isso aí ele não pode, não. Aí só Deus é que deu seu filho amado, deu sangue do seu filho para a vida eterna. Você vê também, amados, que nós somos a igreja. E Deus e a igreja é o corpo de Cristo, né? É o corpo de Cristo. E Deus criou cada um de nós semelhante a seu filho, entendeu? Deus criou cada um de nós semelhante a seu filho, Jesus Cristo. Por isso, amados, que nós devemos sempre focar as nossas vidas e não desviar nem um segundo, porque é isso que o inimigo quer. Se a gente desviar por um segundozinho sequer, ele laça. E se ele laçar, ele sabe tudo que a gente gosta. Tudo ele sabe que a gente gosta. Então ele sempre procura o ponto mais fraco, que é para atingir a mim, a você e muitos e muitos. Aí por isso que eu digo que a gente deve sempre se vigiar. É como Pedro aqui fez, no capítulo 30, no versículo 30, quando ele diz, Pedro desvia o olhar para Cristo. Se ele tivesse mais fé, ele não desviava os olhos de Cristo e ele também não afundaria, entendeu? Mas ele olhou para o vento, ele estava com medo da tempestade e do vento. Então ele desviou o olhar para Cristo e para o vento. Quer dizer que a fé dele, naquela hora, foi pouca. E Deus chegou até a dizer a ele, homem de pouca fé, pouca fé. É isso? Então, é isso que eu acho, entendeu, meus amados? Aí eu achei essa parte do livro de Mateus muito importante para mim. E para vocês, eu espero que vocês agradem. Nós devemos sempre estar com o olho focado a Cristo. Isso é muito importante. Hoje mesmo eu saí para trabalhar em Cavaleiro, um lugar até perigoso, mas eu tenho que sair, eu tenho que ter fé. Então eu entrego toda a minha fé que eu tenho no meu Deus. O lugar que eu vou é muito perigoso, mas eu sei, a fé que eu tenho em Deus é tão grande, que eu não vou com medo, não. Eu vou sempre focado em olhando para Deus. Então os inimigos ali não têm poder sobre mim. Isso aí eu tenho certeza disso. Então fui, voltei, entendeu? Numa santa paz, já
Já estou com o meu dinheiro da minha carninha de amanhã. Por quê? Deus quer assim. Que a gente nunca mude o foco dele. Nunca mude. Então, a gente nunca mudando o foco para de Deus, a gente sempre está sendo abençoado. Não é à toa que Deus, o Pai de Cristo, fez a gente semelhante a seu filho, semelhante a ele. Mas nós somos teimosos, somos muito teimosos. Uma simples besteira, às vezes a gente peca, às vezes a gente tira o olho de Cristo. Uma simples besteira, uma besteirinha de nada. Aí é quando o inimigo se aproveita para dar a laçada, né? É isso, amado. Era isso que eu queria levar para vocês, né? Não estão bem, né, passando muito do horário, que essa mensagem, até eu cheguei na casa de Paulo, Paulo, eu quero falar no estudo sobre olhar o foco para Cristo. E Paulo disse, tá, ó, tem uma passagem muito boa, que é Mateus. Aí, por que Paulo? Eu tive na casa de Paulo e perguntei isso a Paulo, porque Deus queria que eu perguntasse a ele. E ele me indicou. Daí por diante, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar, comecei. Você tira por aí, Davi, o rei Davi. O rei Davi era uma pessoa que ele fez muita coisa errada, mas o olho dele, o foco dele era em Cristo. Davi, tudo que faria, que ia fazer, ele pedia, orava e pedia permissão a Deus. Então, por isso que ele nunca Deus lhe abandonou. Que ele pecava, pecava. Que ele errava, errava. Mas o olhar dele, a vida dele estava sempre virado para Deus. É isso, amado, que o mais importante é isso. Então, eu queria que vocês, algum de vocês, quisesse falar alguma coisa, dar uma opinião sobre isso, porque é até muito importante para mim, porque na próximo estudo eu já estou mais capacitado a falar alguma coisa. Eu queria que vocês dessem alguma opinião. Amém. Eu achei uma passagem bem importante, Davi, porque enquanto a gente olhar para Cristo, a gente pode fazer o possível e o impossível, né? Impossível, é. Então, que a gente aprenda a não ter medo das coisas que estão ao nosso redor, mas que a gente olhe para Cristo. Amém. Bem É pensado. isso mesmo. Tá bom. Eu, graças a Deus, eu tenho muita fé no meu Deus, e por isso que essa pandemia não me afetou nada. Nadinha, porque eu nunca, desde que começou essa pandemia, e meus olhos é sempre focado em Cristo. E Ele não deixou me faltar nada. Que seja doação, ou Deus, pode ser o que for, que eu recebo humildemente e com maior amor, como se fosse meu trabalho. As pessoas traziam serviço para mim na minha casa e Deus sempre me dando aquilo. Por quê? Porque sempre eu estou focado em Cristo. E por isso que, bom, o estudo de hoje, desde quando o Wellington passou para mim, eu venho focando em Cristo. Eu venho focando em Cristo. Por quê? Porque é muito importante, desde que ele passou o estudo para mim, então eu tenho que ficar com aquela responsabilidade. E hoje, entendeu? E hoje em dia, Deus me livre, Jesus, sempre meus olhos é para quem? Para Cristo, para Cristo, para Cristo, para Cristo. Tudo eu faço para Cristo. Então, hoje, quando foi hoje, logo cedo, eu já estava pronto. Eu falei assim, Davi, está muito cedo. Eu digo, não, mas eu gosto tudo meu certinho para não farrapar em nada. Eu sou assim, porque meus olhos sempre estão em Cristo. Porque se eu deixar para cima, para a última hora, aí o inimigo vem, dá um problema no meu computador, dá um problema na minha internet e termina eu não concretizando o que eu ia fazer. Jonas, se você quer falar alguma coisa, Jonas? Jonathan. Eu acho interessante, Davi, como você se posicionou, né?
na simplicidade e na humildade, como você mesmo colocou, né? Em não somente você procurar um outro irmão em ajuda para pensar numa passagem, como em dizer, não, se alguém tem alguma coisa a falar, eu quero aprender para da próxima vez estar mais capacitado. Isso me fez lembrar, eu pessoalmente, quer dizer, provavelmente eu conheci, mas eu não me lembro quem é, de um grande pregador na Inglaterra, que era totalmente analfabeto. Quando ele se converteu, mal sabia escrever o nome, isso na Inglaterra, né? Que isso é raríssimo lá, né? Mas era uma pessoa que não sabia ler, não sabia escrever, mas se tornou um dos pregadores mais eloquentes, mais, como diria, mais benquisto, né? Lá no mundo cristão. E por que isso? Justamente pelo que tu mesmos acabaste de dizer, né? O foco em Cristo. Eu conheço muita gente que tem estudo da palavra de Deus, né? Tem não sei quantas teologias, não sei quantos doutorados, mas não sabe de nada da palavra de Deus. É vago. É vago, exatamente. A palavra correta é isso, é vago, é vazio, né? Eu já assisti palestras de gente que não sabe, que sabe, acha que sabe, mas não sabe de nada, vazio. Enquanto eu já vi outras palestras de pessoas assim, exatamente igual a você, Davi, com a humildade de, de dizer, olha, eu não sei de nada, mas eu sou capacitado por Cristo. Eu acho isso maravilhoso, Amém. né? E é mais uma lição que a gente aprende através de Pedro, né? Que igual a você, ele não tirou o olho de Cristo por causa do cuscuz, né? A gente não pode tirar o olho, né? De jeito nenhum. Se fosse 10, ele tinha tirado o olho de Cristo por causa do cuscuz, né? Com a lagostinha, né? Mas brincadeiras à parte, Falou aí, ó. cuscuz. Olha aí. Né? Eu acho isso maravilhoso e é muito bom a gente estar como uma família, né? Aprendendo um com os outros e mais importante do que aprender, né? Se disponibilizando para aprender da palavra de Deus. E realmente isso, como diz aquele comercial do Mastercard, né? Não tem preço. Pronto, só isso. Eu tenho isso comigo. Cada reunião que nós temos, cada estudo que nós temos, cada quinta-feira que nós temos, eu sempre presto muita atenção, porque eu pego muitas coisas, eu pego para mim. Eu digo, meu Deus, um dia que eu for falar numa quinta-feira, eu já sei mais ou menos o que é que eu vou falar. Que fulano botou umas palavras aí que eu gostei. Então eu fico juntando uma coisa com a outra. Se eu numa pregação, eu procuro sempre estar vendo aquela pregação do meu amado, porque dali eu vou tirar alguma palavra. Ali eu vou tirar alguma palavra, porque se um dia eu for fazer uma pregação, eu sei o que eu vou falar. Junto um pouco de um irmão aqui, do outro irmão ali, e vou juntando e termina saindo o que Deus quer que eu fale. É isso. Então eu Sabe, espero que... Pode falar, Wellington. sabe uma das coisas que dá para a gente fazer até o final desse ano é que a gente vai terminar o ano diferente de como a gente começou. Eu falo isso porque a gente aprendeu a viver mais cristianismo na semana. Você testemunhou quantas pessoas foram mais benevolentes, o quantas pessoas se preocuparam mais com você, e isso eu coloco todos os irmãos, e eu te digo que essa pandemia talvez ensinou o valor que a gente pode dar mais para cada irmão, o valor do teu desenvolvimento, irmão, de cada palavra que você ministrou, e como você diz, é a verdade. A grande pregação que a gente aprende na vida espiritual é quando a gente prega primeiro para si mesmo. Então, Deus te abençoe. Eu estou muito feliz Amém.
mensagem. E te digo, Davi, tem muita coisa boa ainda pela frente. Deus vai te usar bastante. Amém. Não só Davi, mas todos os irmãos que se Todos os propõem irmãos, um pouco, que Amém. Amém. são, e a gente pode fazer muito mais. Então, eu tenho ficado muito feliz. E como eu digo, pastor, Tadel é uma realidade. Eu só vou dar duas palavrinhas para Amém. encerrar. Amém. Olha, quando eu fui hoje para Cavaleiro, fazer o serviço lá, eu fui para casa de uma irmã, ela é da Assembleia. E chegando lá, assim que eu almocei aqui, eu troquei de roupa e fui embora. Aí, quando eu cheguei lá, ela disse, ô irmão, já almoçou? Eu disse, já, minha irmã, já almocei, graças a Deus. Aí comecei a fazer o serviço. Mas eu notei que ela estava preocupada comigo, porque alguns dias atrás, alguns meses atrás, há 2 meses, ela queria que eu fosse lá. Eu disse, meu irmão, eu não posso ir, porque eu sou de risco. Então, hoje, quando eu fui lá, eu senti que ela estava preocupada comigo. E no final, quando eu terminei o serviço, que ela pagou tudinho direitinho, ela olhou para mim assim, sou meu irmão, já que você não quer almoçar, você quer levar algum comidinho para você comer em casa? Não, minha irmã, muito obrigado, que eu tenho comer em casa. Eu saí de casa já almoçar. Ah, tá certo, meu irmão. Se quiser, eu preparo aqui agora isso comer, eu levo para casa. Aí eu achei aquilo tão bonito da parte dela, tá entendendo? Ela preocupada comigo, pessoa que eu não tinha almoçado por causa da pandemia. Eu acho que foi quando eu disse a ela que eu não podia ir, por causa da pandemia, que eu só estava trabalhando em casa. Eu acho que foi por causa disso, né? Mas isso aí, tudinho, não é nada que ela falou. Era Deus mandando ela falar aquilo para mim. Não tem certeza, não é verdade? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que enche o coração de cada um que hoje participou desse meu estudo. Davi, paz, Davi, Pai, meu irmão Desnaldo. eu não sei se tu... E para vocês, eu espero que vocês agradem. Nós devemos sempre estar com o olho focado no Cristo. 10 gravou. 10 gravou. Muito bem, 10. Você não só vive comendo cuscuz, não. Você também sabe gravar. Rapaz, Aí pegou pesado, aí pegou Gostou, pesado. pastor? Gostou, pastor? Pegou pesado. aí foi pesado, porque Pegou. eu só sei, Pastor, eu só eu sei só me lembro gravar. daquela célebre frase. Bolinha vai, bolinha vem. Voltou. Ô, Davi, agora você pegou Eu pesado. depois dessa deixava de comer cuscuz. Rapaz, Davi é o 10 seguinte, de 10. o homem que falou essas palavras, Davi, o homem que falou essas palavras que eu gravei aqui, né? É um homem que está focando sua vida em Jesus, né? O melhor estudo é você Amém. ver a vida da pessoa, não é? E se espelhando em Jesus, não é? Você está dando esse exemplo com a sua vida, deixando Deus transformar você. Para mim, o mais importante é eu Me fico. transformou, viu? Eu quero dizer uma coisa, Davi. Eu acho que a gente precisamos juntos experimentar as coisas que Deus nos oferece, né? E para a gente experimentar, tem que estar com o olho focado em Jesus, né? Imitando o Senhor. Então eu gravei e fiquei. Eu só sei gravar mesmo. Daniel sabe fazer todo o resto, eu só sei gravar. Mas essa palavra foi de substância espiritual. Amém. Amém. Vocês todos, a igreja toda, é tudo umas pessoas abençoadas por Deus. Deus colocou cada um de vocês na minha vida e na vida da minha esposa. Então, por isso que eu procuro dar o melhor para vocês se agradarem. É verdade, Davi.